tarde, e aqui estamos para mais um observatório neste dezembro de 2022. E na tarde de hoje temos a imensa satisfação em receber a professora Luísa Helena da Silva Cristóvi, que formou várias gerações de jovens no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, da Unesp. Luísa, boa tarde. Boa tarde, quase boa noite já. Exatamente. Boa noite, nossa Ângelo. alegria em tê-la, porque temos a certeza de que a sua trajetória no universo da educação, da arte e educação, precisa ser compartilhada com o nosso grupo de amigos que toda semana nos acompanha aqui no Observatório. Luísa, vamos começar. Gostaria que você dissesse como foi descoberta essa sua vocação para o magistério. Em que momento da sua vida? Que pergunta maravilhosa. Sabe que eu sempre me faço essa pergunta, porque eu gosto de rememorar a emoção aí desses inícios. Então, Ângelo, muito obrigada pelo convite, Escola Livre de Artes, esse canal que eu já admiro. Muito obrigada, viu, meu querido? Antes de começar aí a responder a sua pergunta boa. Então, muito cedo, muito pequena, quando me alfabetizei, eu gostava de ler jornais. Eu tinha um encanto, um fascínio que eu até hoje tenho. Até hoje eu assino jornais impressos porque me traz aquela memória. Então eu queria ser jornalista. Olha só, eu queria ser jornalista. E eu gostava de escrever, imagine, no momento de alfabetização, a paixão por escrever é muito intensa, aquela emoção, não é? De desenhar a letra, de entender, de trazer significados, de descobrir um mundo. Então, eu queria algo que eu pudesse escrever, eu achava que era um jornal. E aí, o que acontece? Eu, muito cedo, eu comecei estudando bastante, então, na escola no primeiro, no que era o primeiro grau, e depois no ginásio, porque eu sou velha, hein? No ginásio, eu dava aulas para os colegas, eu ajudava os colegas a estudar. Então, e me identificava com os professores. Eu penso que está aí um grande início de identificação. Professores maravilhosos, Ângelo, maravilhosos. E eu sou testemunha de como é importante um bom professor, uma boa professora na vida de alguém, não é? Então, eu tinha exemplos disso, de como eles nos encantavam, ajudando a gente a conhecer o mundo. Então, isso para mim começou também um outro fascínio. E aí, então, eu gostava de ajudar os colegas. E aí, no colégio, eu comecei a dar aulas particulares. A convite da minha professora de história, querida, eu comecei a dar, Dona Lucília, eu comecei a dar aula para sobrinhos dela. Olha que coisa mais doméstica. Para sobrinhos dela, e aí eu fui inventando jeitos de ensinar. Eu fui inventando jeitos de estudar para ensinar. Quer dizer, antes da faculdade mesmo. E aí, depois, na faculdade de filosofia da USP, eu fui convidada no segundo ano para dar aula no Mobral. Sabe aquele movimento de alfabetização brasileira que veio substituir na ditadura todos os movimentos freirianos, os círculos de cultura? Então, eu vivi essa experiência, que foi uma experiência, ao mesmo tempo,
muito importante pelo contato com os estudantes, mas muito dura, porque na ditadura, Ângelo, na ditadura, eu estava no segundo ano. E aí, no terceiro ano, eu tive já o prazer, tive a sorte, o acaso entrou aí, de ser convidada para um projeto especial de uma escola católica comprometida com a teologia da libertação. Comecei a dar aulas de história, de filosofia, de humanas em geral, e para o ensino básico. E precisei complementar, fazer por causa disso, eu precisei fazer uma licenciatura, e fiz uma licenciatura em estudos sociais. Olha que coisa! Estudos sociais. No mesmo colégio que eu dava aula, tinha lá uma faculdade, e eu fiz isso para complementar, porque eu fui me identificando, fui gostando cada vez mais, e aí dando aula, então, para o ensino básico, de quinta série, e participei de projetos especiais em 2 escolas católicas, o que me ajudaram na minha formação, porque eu tive pessoas muito queridas, eu sempre cito, a Eliane Bruno, minha amiga querida que já faleceu, é uma pena, ela era do nosso grupo de pesquisa. A Eliane Bruno, ela era orientadora educacional em um dos colégios, no Colégio Estela Maris, e ela me ajudava a sistematizar a minha docência, ela me ajudava a planejar e a relatar com registros a minha docência. Enfim, foi aí que eu comecei a dar aulas, então, em escolas católicas, projetos especiais associados, porque aí podia se estudar filosofia, história, o Brasil, e aí daí eu teria um livro para contar o que eu inventei com os estudantes e com os colegas. E depois eu parto para trabalhar na Prefeitura de São Paulo como coordenadora pedagógica, em Itaquera, na regional de Itaquera, coordenando professores de educação de adultos. Olha só. Que depois, então, também trabalhei com isso, porque já resgatei aquele meu passado do Mobral, e a minha dissertação de mestrado é sobre essa experiência. Eu faço uma autocrítica a processos de coordenação pedagógica, não só o meu, mas outros, que, inspirados em Paulo Freire, tinham certos problemas, no meu entender, problemas para dar conta do compromisso com a inspiração freiriana. Contradições, vamos dizer, sabe, Ângelo? Isso está na minha dissertação. E aí presto o concurso para a universidade, fui para a Unesp, fiz meu mestrado, fui para a Unesp, e aí trabalho com formação de professores desde 1900, quando eu falar 900, nós que já estamos nos 2000, 1986, 87, então, trabalho com formação de professores nas licenciaturas, né, na universidade. E, especialmente, desde o ano 2000, no Instituto de Artes, com as licenciaturas. Então, formação de professores, dar aula no mestrado e doutorado, né, atualmente, e trabalho também com consultorias a municípios, às redes estaduais, para a formação de gestores e professores. Então, essa que é a minha praia, Ângelo. Minha praia ficou Luísa, aí. bom, você se forma em plena ditadura militar, né? E começa no magistério durante a ditadura militar, inclusive num projeto, né? O antigo Mobral. Nesse período de Mobral, você sofreu algum tipo de censura, coordenadores, diretores? Como é que foi? Sofri, ótimo, serei breve, porque essa história é importante. Ótima a sua pergunta, porque eu acho bom a gente trazer essas memórias, sabe, Sempre, Ângelo, né? sempre. Sempre, Sim, sofri. Sofri 2 tipos de, vamos dizer, de violência, de violência em termos da minha docência. A primeira era eu não poder criar a minha proposta de ensino. Eu tinha que aplicar uma apostila que eu recebia
mensalmente eu recebia, e eu não podia sair daquela, daquela condução ali, daquela orientação, daquele guia, entende? Ora, mas você diz, porém, você fecha a sala de aula e aí com seus estudantes, aí vem a segunda violência, que eu tinha escutas embaixo da sala, eu tinha controladores, tinha fiscais que entravam. Então, um momento muito dramático, Ângelo, do nosso período educacional, político, social, não é? Então, eu não podia, não é? Mas aí os estudantes, eles eram tão interessados, tão queridos, tão interessados, e eu tinha um vínculo tão construí com eles, eles me cativaram, né? Me cativaram, um vínculo tão afetivo com eles, que nós, olha aqui, vou contar um segredo, que nós nos encontrávamos fora daquele espaço, para nós podermos estudar mesmo, estudar o Brasil, entende? Ler, inclusive, as histórias deles, porque as histórias deles de trabalhadores eram histórias muito dramáticas, que não poderia ser considerada ali naquela orientação, naquele plano de aula que a gente recebia. Então, é isso. Resumidamente, Ângelo, sim, sofri e me lembro disso e falo para os meus alunos sempre para valorizar a nossa liberdade na sala de aula, a nossa condição de criarmos a nossa docência junto com as turmas. Até porque, não é, Luísa? Se não aprendermos a valorizar, não conseguiremos defender a democracia, né? Nossa democracia passou 4 anos correndo seríssimos riscos com este desgoverno, que felizmente termina agora, dia 31, né? Como eu sempre digo, com essa estadia no inferno que nós vivemos, né? Com esse, né, fascismo tosco, canhestro, né, que nós vivemos. Né? Luísa, você vai para a prefeitura e imagino um trabalho extremamente desafiador no extremo da Zona Leste paulistana, numa escola pública, né, escola da prefeitura. Isso era que período? Já com o Brasil redemocratizado ou ainda sob a ditadura? 85 e 86. Tá. Início da 85 até redemocratização. 87, isso. E vale Mas a ainda pena. tínhamos aqui em São Paulo, quer dizer, bom, 86, Mário Covas, depois é que Mário vem Jânio Quadros, Covas. né? Mário Covas. Mário É. Covas, isso. Porque daí Isso. nós temos, de novo, uma queda para a direita com o governo Jânio Quadros, né? Isso. E era Guiomar Namo de Mello, a secretária da Educação de Mário Covas. Sei. Quer dizer, Secretária aí municipal. então, eu imagino que nesse momento a liberdade de cátedra, né, pudesse. Sim. Sim. Sim, é até um marco que eu tenho em alguns dos meus textos. 1984, 85, começa nesse país educadores a assumirem secretarias, gestão municipal, gestão estadual no país todo, né? E começam processos de reformulações curriculares. Então, nós pudemos ali construir uma proposta, não é? Para orientar os professores para trabalharem com os estudantes ali da região de Itaquera, Guaianazes, São Mateus, não é? Então, nós fazíamos isso, nós criávamos as propostas junto com os professores, e aí recuperamos toda a inspiração de Paulo Freire, não é? Para trabalhar a partir do universo cultural dos estudantes, que isso é um ponto fundamental para Paulo Freire, né? Para a sua abordagem pedagógica, não é? E construíamos com eles assim toda uma leitura do lugar, toda uma leitura do Brasil. Então, sim, 85, 86 tivemos ali. E aí, Ângelo, rapidamente,
Foi quando eu fiquei grávida de minha filha, que hoje tem 35 anos, fiquei grávida, e aí entra o Jânio Quadros para a prefeitura e ele demite grevistas, e a minha equipe estava fazendo greve naquele momento e foi demitida. E eu não, porque estava em licença gravidez. Aí eu pedi a exoneração para acompanhar a minha equipe. E fomos convidados, olha só, e fomos convidados pela prefeitura de Diadema, que naquele momento estava investindo muito em educação, muito. Então, fomos convidados para compor a equipe para coordenar ali a formação dos professores de educação de adultos. Então, foi muito interessante essa passagem, essa experiência. Nossa equipe se sentiu valorizada, para você ver, os tempos eram contraditórios, ainda tem um gestor, um prefeito que demite grevistas, mas aí um outro município nos convida, não é? Então, isso é interessante também. E aí fizemos esse trabalho. E aí fiquei pouco tempo, porque já prestei o concurso para a universidade e fui trabalhar, então, nas licenciaturas. Luísa, bom, imagino que a ideia de ir para a universidade se vinculasse a esse propósito, a essa visão que você já carregava há bom tempo naquela ocasião, de que é fundamental uma boa formação de professores, né? Sem ela, não chegamos a lugar nenhum. O professor é a base de tudo. Eu sempre digo que o prédio da escola até pode ser precário, podem faltar, né, aparelhos, né, laboratórios. Agora, o que não pode faltar são docentes qualificados, né? Ao longo de 35 anos, né, quais os problemas maiores que você tem enxergado no que tange aos nossos professores, aqueles que saem dos cursos de licenciatura e muitas vezes vão para as salas de aula, só que sem o devido preparo? Ótima pergunta de novo, Ângelo. Muito importante essa pergunta. Então, o que eu observei nesses anos todos, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é uma coisa que a gente tem batalhado e eu vejo que é um problema de fundo aí, que é e já está em pesquisas, já está em publicações, não é? Inclusive pela Fundação Carlos Chagas, a professora Bernadette Gatti coordenou uma pesquisa imensa no país sobre esse tema, que é a atratividade da carreira. Então, um problema que nós temos sério é um problema macro, é um problema de políticas outras que se cruzam para que a carreira seja atraente para os jovens, porque os resultados que nós temos quando ouvimos os jovens é que eles não querem ser professores. Então, nós temos, acabam indo para esse caminho, né, por falta de outras oportunidades, entende? Então, nós precisamos de políticas que, de fato, incentivem desde o ensino médio, bolsas para pesquisa, bolsas para manutenção, não é? Os estudantes de escola pública, porque os estudantes das escolas privadas, prioritariamente, eles olham para outro mercado de trabalho. Eles olham para as mídias, eles olham para esse sistema de comunicação, para as tecnologias, não é, Ângelo? E os jovens das famílias menos abastadas, das escolas públicas, podemos dizer assim, estes são o nosso foco para serem professores, não é? Então, nós precisamos, um problema que eu vivi, nós temos na Unesp muitas políticas, na USP, na Unicamp também, as 3 estaduais, nas federais, a partir do governo Lula também,
políticas de permanência, não é? Com auxílio para eles ficarem, porque eles chegam sem condição de dinheiro de condução, de moradia, muitos têm que se deslocar. Imagine um norte, um nordeste do país, um centro-oeste, que as pessoas têm que se deslocar, morar em outras cidades onde tem as universidades, não é? Para poder se manter, né? Para poder se manter. Então, todo um conjunto de políticas, eu fiz parte, eu coordenei comissões que temos de auxílio ao estudante, então eu vivi muito essa realidade do nosso estudante, de políticas para atrair para a carreira. Isso precisa, valorização do magistério em geral. E, além disso, o apoio institucional enquanto cursam esses filhos das classes não abastadas, né? Enfim, que não têm recursos. Então, eu vejo que aí sim nós teríamos um avanço e teríamos um exército maior, né? Um exército maior de interessados. Claro. E rapidamente, o outro problema, Ângelo, é a própria metodologia de ensino. Eu até escrevo isso na minha tese. A universidade, em geral, né? Sobretudo as particulares, as privadas, a gente pode falar, acho que abertamente isso aqui, né? Sobretudo esse modelo de privatização do ensino superior, né? Que não traz uma formação associada à pesquisa, que não traz uma metodologia criativa para o estudante realmente se apropriar de conceitos, realmente se aproximar do conhecimento de forma reflexiva. Então, o despreparo, vamos dizer assim, que ele vai para a experiência, é porque se considera muito pouco, né, durante a formação inicial, a própria experiência. Então, aí eu quero destacar políticas também do governo Dilma, começando lá no segundo governo do Lula, de incentivo à docência, em que a CAPES também financia projetos em que os estudantes das licenciaturas já participam de escolas da educação básica, como é uma qualificação do estágio, entende? É uma qualificação do estágio. Então, é o PIBID, Programa de Incentivo à Docência, o Programa de Residência Educacional, não é? E a Unesp, que eu me orgulho muito, a Unesp tem um projeto que se chama Núcleo de Ensino, também com estudantes já nas escolas, de forma que vai... Sabe o médico que tem que se formar num hospital? Então, o professor Antônio Nova, que é um grande colaborador nosso de Portugal, ele sempre fala isso, ele fala, como reitor da Universidade de Lisboa, eu vi a faculdade de medicina, e a mesma coisa eu quero para os nossos professores, que eles se formem também nas escolas. Pronto. Falei aqui. O mesmo, sim, a residência médica, né? A residência no magistério, né? E esse é o ponto, né? O que nós precisamos é atrair o interesse dos jovens para o magistério. Houve, né, sobretudo depois do golpe de 64, uma desvalorização intencional, né, da profissão de professor. E eu me lembro, né, que quando dava aula em cursos preparatórios para vestibular, eu fazia uma enquete para descobrir quantos, né, daquela turma desejavam ingressar em alguma licenciatura. Eram turmas grandes, às vezes 150 alunos, né? 2 ou 3 levantavam a mão e ainda diziam: olha, professor, é o que eu gostaria, mas meu pai não quer, porque o caminho é muito difícil.
né? Ora, um país, né, em que o jovem, e é levado com muita justiça a ver a educação, né, como algo, né, que não exerce atrativo algum, não tem como dar certo, né, Luísa? Não tem como dar certo. Luísa, na Unesp, especialmente no Instituto de Artes, né, onde você passou as últimas 2 décadas e ainda permanece, apesar de aposentada, em plena atividade, você cria um grupo de estudos, do qual eu tenho a honra de participar, que é o Roda Língua, né? Que inclusive já gerou filhos, né? Já tem livros publicados, um grupo que eu sempre digo que reúne pessoas numa mesma sintonia, que acreditam na educação como a principal transformadora de qualquer sociedade, né? E um grupo que discute o tempo todo novos rumos para a nossa educação. Comente um pouquinho sobre o nosso querido Roda Língua. Que bom, Ângelo. E é uma honra ter você nele também. É sempre assim, a gente vai se enriquecendo com os pesquisadores que chegam a nós, né? Que nos procuram, que valorizam aquele espaço. Então, o Roda Língua, ele é registrado no CNPq como Arte e Formação de Educadores. Então, ele já tem né, essa missão, pensar a formação de educadores. E Roda Língua é um nome, é um apelido, na verdade, como ele é conhecido. Por quê? Porque nós estudamos narrativas de educadores, né? Narrativas de políticas públicas de educação, de arte e educação, né? E a linguagem é um fundamento, ela percorre como uma linha, assim, um fio condutor, né? Nossa experiência de pesquisa, né? A comunicação, né? A comunicação, a conversa, o diálogo, né? O que a linguagem possibilita para nós seres humanos, e a linguagem entendida como da nossa natureza, que constitui a nossa natureza como seres humanos, não é? E num sentido mais amplo de linguagem, não é? As linguagens da arte, né? Todas as que nós, as linguagens das ciências, enfim, não é? Que nós podemos otimizar, ampliar, criar para a nossa busca de uma experiência humana comum, não é? Criadora de um espaço ético de convivência. Então, ele também é atravessado por uma preocupação ética e, portanto, política, não é? Política. Não é qualquer linguagem que nos interessa, nós buscamos, não é? Através de nossas pesquisas, compreender e fortalecer as condições dialógicas entre os seres humanos para a construção de um espaço comum e, e de benefício para todos. Então, por isso que eu digo que é atravessado por uma questão ética também, né? E aí temos as pesquisas, as mais diversas, que mostram os vários lados desta possibilidade. E aí vamos aprender com os povos originários, pesquisa junto aos Chavantes, temos um livro publicado do Arthur Iraçu Amaral Fuscaldo, temos a escuta de educadores de todos os campos, não só da arte, né? E, mais recentemente, temos todo aí um aprofundamento da nossa relação com a literatura como um campo fértil, não é? De ampliação de consciências e de relacionamento humano, né? De compreensão da natureza humana, não é? Então, a literatura, a narrativa de educadores de todos os campos e as experiências atravessadas pela arte,
as experiências educacionais. Por quê? Porque entendemos que as línguas da arte, seja a música, o teatro, a dança, não é? As artes visuais, não é? Possibilitam ampliar também consciências, ler melhor o mundo, dizer o mundo de diferentes formas e, portanto, amplia a nossa condição de diálogo. Claro. Acho que por enquanto é isso que. Sim, sim, não. Como eu disse, né, reunindo pessoas, primeiro, apaixonadas pela educação, apaixonadas pela arte, né? Como eu sempre digo, né, para os meus alunos e amigos, você já ouviu isso? Quando me perguntam se tenho religião, eu digo a arte. Não, professor, religião, a arte, né? O que de fato há muito me religa com algo mais sublime, mais belo, é a arte, né? E no grupo nós temos possibilidade, né, de estabelecer esse diálogo, inclusive com muitos professores de escolas públicas dispostos a mudar essa realidade que que se tem apresentado cruel já há muito tempo, né? Permitindo, né, que esse aluno da escola pública, assim como o aluno das melhores escolas privadas, tenha acesso a uma educação de qualidade, ou, como eu sempre digo, a uma educação minimamente humanista, não é? Luísa, eu sempre vi essa sua formação em filosofia como fundamental, né, para que existissem esses desdobramentos todos na sua trajetória profissional, né? A filosofia, embora alguns anos atrás tenha voltado aos currículos do ensino médio, ainda é ensinada de uma forma muito precária, né? Não fosse assim, nossos alunos, né, sairiam do ensino médio muito melhor qualificados, né? Nesse sentido, né, você tem percebido políticas públicas, porque, infelizmente, no governo de São Paulo, tivemos, né, ao longo de praticamente 3 décadas, o mesmo partido no poder. E agora, né, no lugar de um salto progressista, tivemos um salto fascista, né? Teremos aqui um filhote, né, do fascista Mor, que se despede de Brasília dia 31. No governo municipal, né, exceto em 2 períodos, né, ainda nos anos 80, com aquela vitória maravilhosa de Luiz Erundina, que leva, né, nada mais, nada menos, para a Secretaria da Educação do município, o professor Paulo Freire. E depois, nos anos 2000, o governo Marta Suplicy, que também teve um trabalho muito significativo na área da educação, da cultura. Mas apenas isso, né? E o Haddad, né, lá em 2012. Mas foram apenas curtos períodos, né? Como é você que está na prefeitura, né, há tanto tempo, trabalhando com professores, como é essa falta de uma continuidade, essa falta de políticos no executivo e no legislativo de fato conscientes do poder transformador da educação? Ângelo, outra boa. Olha, podemos fazer mandar um beijinho aqui para a Eleni, que está acompanhando a gente. Ela entrou aí, ó, do nosso Claro, grupo de pesquisa. Oi, Eleni, um bem-vinda. beijo, querida.
para o Gilberto também. Que bom, é ótima essa interação aqui. Então, Ângelo, olha, que eu gosto muito dessa pergunta também, porque eu venho refletindo, eu estou coordenando o processo de formação dos gestores da rede municipal e tenho visto a grandeza que é esta rede, sabe, mais de perto, percorrendo todas as 13 diretorias de ensino, então, do extremo leste, o extremo sul, o extremo norte, o extremo oeste, enfim, e os meandros aí. Então, é uma diversidade muito grande. Estes problemas que você aponta, e sobretudo esse da continuidade de políticas públicas, eu costumo dizer aqui em casa a gente conversa muito isso, que é um grande problema no Brasil é a gente viver esse casuísmo de cada gestor, né? É por isso que eu também participei, na medida do possível, enfim, né, com a elaboração dos planos decenais de educação, né, estadual, municipal, enfim. Nós temos o Plano Nacional de Educação, porque eu penso que a gestão da saúde, da educação, dessas condições básicas da nossa vida, né, que que exigiriam o compromisso com metas em continuidade. Então, você sobe ao poder agora, você é o gestor agora por 4 anos, você cumpre o ponto 4, 5 e 6. Eu entro 7, 8, 9. Não é ir para trás ao que eu gosto, que eu quero. Não, mas nós devemos ter um respeito aos planos, não é? E dar conta das metas. Então, acho que em termos macro, esse é um grande problema e é bom a gente tratar disso. A rede municipal, especificamente, então, ela sofre isto, ela sofre as contingências, as contradições, ela sofre as intempéries de cada gestor que chega, né? Nesse sentido da macropolítica, das políticas maiores. Porém, o encontro com os educadores mostra uma construção, sabe, Ângelo, uma construção sólida em muitos lugares, que como as políticas sofrem esse casuísmo que você apontou, elas não ficam generalizadas para a cidade. Então, é um problema, né? Porém, se você vai ali no micro, se você chega aqui, ali você encontra muitas experiências preciosas consolidadas. E acho que a gente tem que falar isso. E também, sabe, a Silvana, do nosso grupo, a Silvana Lapietra, ela é uma pesquisadora que alimenta um sonho comigo da gente dar visibilidade a essas experiências, não é? Então, a gente está nessa missão atualmente e acho que esse canal aqui, a Escola Livre de Artes, está contribuindo também para a gente poder dizer isso, dizer que existem experiências muito, muito boas, bonitas, de bons exemplos. Eu costumo até brincar, não precisamos ir para a Finlândia, podemos ir ali para Guaianazes, sabe? Não, eu sou testemunha, porque várias vezes no Roda Língua ouvi depoimentos, né, de colegas nossos que fazem um trabalho altamente transformador, né, altamente comprometido com mudanças na educação. A nossa companheira Eleni faz uma pergunta muito interessante. Ela diz: gostaria de saber sobre as novas propostas que estão sendo discutidas para o ensino médio. Você vem trabalhando muito nesse sentido, não é, Luísa? Então, o ensino médio, ele é uma etapa da escolarização básica atravessada por vários problemas, que parece que vem uma nova proposta, ou se ela é curricular só, se ela é no sentido das temáticas,
e dos objetivos de conhecimento, ela não dá conta de tudo que é preciso para garantir um bom ensino médio. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter reformulações, inovações, mas se você não toca na questão maior, que é garantir ao jovem a permanência, nós temos 36%, olha, esse dado é de agora, 36% dos jovens em idade de escolarização que estão fora da escola. 36%, não é possível isso. Né? E ainda esse dado deve estar superestimado. Né? Então, veja, nós precisamos das políticas para o jovem estudar. E aí, o ensino médio ele tem um problema, outro, que é assim. O ensino médio público para a maioria dos jovens, ele deve ter um perfil profissionalizante, uma terminalidade profissional ou não? E quais seriam as profissões neste mundo em que surgem novas profissões a todo momento? O avanço tecnológico, as inovações todas do capital, enfim, não é? Então, uma conversa séria sobre isso, ela é importante. Financiar o ensino médio. Então, os novos governantes agora têm falado muito isso. O ensino médio integral, período integral. Não existe período integral para a maioria da juventude brasileira se ele não for financiado com uma bolsa de estudos. Não existe, porque senão ele sai para trabalhar. Né? Aí ele não tem emprego, aí ele não tem renda, e, olha, enfim. Então, essa política séria de tudo bem, integralizar é importante. O ensino médio integral é importante, desde que tenha este financiamento, essa condição. Outra coisa, desde que tenhamos um currículo também que não só atenda aos interesses do estudante em cada região, porque cada região é diferente em termos das suas necessidades, não é? De trabalho, perspectivas profissionais, não é? Então, atender isso regionalmente, mas também não só reduzir a este preparo para o trabalho. É preciso ampliar sua formação com a literatura, com a filosofia, com a arte, de forma que você não pode, de jeito nenhum, para o ensino médio, achar que é só que a ênfase é nas tecnologias e deixar de lado a arte, a filosofia, a história, a sociologia. Eu, no meu ensino médio, eu estudei na escola estadual, Colégio Alberto Levi, que eu me orgulho muito. Eu estudei e passei na USP fácil, porque estudei muito lá. Eu estudei psicologia, sociologia e filosofia no ensino médio. E conteúdos que até hoje me interessam, que fazem parte da minha formação básica. Então, é preciso garantir, sim, a permanência, é preciso atender necessidades regionais de profissionalização, com políticas de renda, com políticas sustentáveis, né, Ângelo? Sustentáveis, não é? E é preciso insistir nos espaços da arte, da filosofia, da sociologia, da história. É importantíssimo isso, porque esses campos do saber constituem a base do pensamento crítico, do pensamento analítico e do pensamento criador. Certamente, né? É o que eu sempre digo e repito, uma boa formação humanista aos nossos jovens, né? É ela que exercerá o papel transformador que essa nossa sociedade, né, tão excludente, tão desigual, precisa. Né? Nós precisamos
de alterações substanciais, né? E eu torço, Luísa, para que o governo Lula, a partir do dia 1º de janeiro próximo, tenha um olhar mais sensível, né, ao ensino básico, ao ensino médio. Nos governos petistas anteriores, foi realmente feito um trabalho muito significativo quanto ao ensino de terceiro grau, né, com a criação de importantes universidades públicas no interior do Brasil, mas agora eu vejo que a hora, mais do que urge, né, é de grandes investimentos, como você falou, bolsas para esses meninos. Eu trabalhei muitos anos no ensino médio noturno da rede pública e eram meninos que tinham uma vida dificílima, trabalhavam até 12 horas por dia, muitas vezes dormiam sentados na carteira, na sala de aula. Então, se não houver, né, algum tipo de política governamental que garanta, né, a sobrevivência desses meninos, dessas meninas de origem muito pobre, né, num país que concentra criminosamente renda como o nosso, não adianta falar em ensino em período integral. Aí, esse ensino em período integral vai ficar para os filhos da elite que estudam em colégios bilíngues, né, com uma estrutura fabulosa, que não precisam trabalhar, enfim, né, que fazem parte desse topo da pirâmide de nosso país. Então, eu torço para que o novo ministro, né, da Educação tenha sensibilidade para isso, né? Então, ótimo, Ângelo, rapidamente. Eu estou com muita esperança, sabe? Eu estou muito confiante, mais que esperançosa, confiante, porque eu vi no Ceará, eu vi de perto no Ceará, numa pesquisa grande que fizemos sobre ensino médio, com a Fundação Carlos Chagas, eu vi o tratamento que acontecia ali com a educação básica. E tive a oportunidade de, estando na Secretaria da Educação, em Fortaleza, entram estudantes do ensino médio, jovens com projetos para apresentar, para pedir um recurso, para, assim, criadores criativos, com ideias, com propostas. Até agora eu me arrepio de lembrar dessa experiência. Então, eu estou com muita confiança que, de fato, teremos aí um momento bom, viu? Teremos um momento bom. Eu também, Luísa. O Camilo, né, o ex-governador, né, do Ceará, Isso. me parece, né, um homem sensível. O Nordeste, né, teve, embora um tanto isoladamente, algumas experiências educacionais muito Isso. bem-sucedidas, né? Pernambuco, Pernambuco, Piauí, né? Piauí. E, bom, aliás, como eu tenho dito e repetido depois das eleições, das últimas eleições, o Nordeste deu ao país uma lição de cidadania ímpar que nos salvou da continuidade, né, desse governo fascista, torpe e tosco, né? Devemos a nossa não queda num abismo, né, inimaginável, ditatorial, ao Nordeste do país, né, que, paralelamente, vem tendo, né, experiências educacionais que precisam ser olhadas com carinho, como você mesmo olhou quando lá esteve, né, quando esteve no Ceará e percebeu de perto a eficácia desses projetos, o engajamento dos professores. Eu sempre digo, se não houver uma política pública que motive o profissional do ensino, continuaremos nesse marasmo. Se não houver, né, homens públicos, né, que olhem com sensibilidade para o poder transformador da educação, não andaremos nada, ficaremos nessa estaca zero, né, que continuará nos colocando entre os piores índices educacionais do planeta, vergonhosamente, né? Como é que se pode falar
num país que tem, né, que faz parte das 10 maiores economias do mundo, com níveis educacionais públicos lamentáveis como os nossos. Luísa, para 2023, eu sei que o Roda Língua terá filho novo, né? Está para sair um novo trabalho do grupo. Você pode nos antecipar um pouquinho? Posso. Ele está em análise do conselho editorial. Temos o prefácio do professor Christian Dunker já pronto. É um livro organizado por Luísa Cristóvão e Ângelo Mendes Com Correia. muita honra, com muita honra. E é um livro assim que eu tô bem empolgada com ele. Por quê? Porque ele mostra os nossos deslocamentos, as experiências que o grupo teve, né, com outros grupos, com formação de professores, né, em outros ambientes, fora da universidade. Então, é o nosso espalhamento, né? É o nosso caminhar, vamos dizer, extensionista, né? Que é um dos princípios da universidade, você produzir conhecimento e levar para fora, para a sociedade que paga esse conhecimento, não é? Então, esse livro ele está realmente bonito, e aí tem um ensaio que eu escrevo com o Iraçu, o Arthur Iraçu, sobre os fundamentos teóricos, assim, as referências teóricas, as matrizes que nos levam a uma postura educacional, não é? Que aí eu chamei de Por Onde Andamos e Onde Paramos para Descansar, que aí eu falo também das nossas festas, dos nossos afetos, da nossa... Por quê? Porque uma marca desse grupo, e é uma marca importante na universidade, eu acredito, é a integração entre razão e emoção. É não dicotomizar, não achar que a emoção está para lá e a razão para cá. Não é um grupo da primazia da razão, mas é um grupo que pensa, não é? Como o conhecimento é afetado, afeta, não é? E reúne as pessoas. E eu acrescentaria, Luísa, a integração de diferentes gerações. O que é maravilhoso é nos sentarmos, né, durante nossas reuniões, com jovens de 20 e poucos anos que estão começando a carreira e colegas de mais de 70 anos que ainda continuam convictos, né, da sua atuação profissional, continuam apaixonados como quando começaram na educação. Então, essa Isso. troca é extraordinária, né? Mostrando que a sintonia não depende de idade, não depende de geração, depende sim de sensibilidade, né? Depende sim dessa leitura da educação como o maior elemento transformador de qualquer sociedade. Não é? Perfeito, querido. Então, isso é E muito rico. se atravessada pela arte, a gente entende que Claro, mais né? efetiva. Se Mais efetiva. atravessada, como eu brinco, pela minha religião, melhor ainda, a arte. Né? Luísa, minha querida, obrigadíssimo por essa conversa tão rica, tão esclarecedora. E só posso desejar vida longa, longuíssima ao Roda Língua, ao seu trabalho na Prefeitura de São Paulo, enfim, é através, né, de pessoas com o seu idealismo que congrega, né, outras pessoas, como eu disse, de gerações diferentes, também de idealistas, que poderemos deixar um país melhor, né? Construir e deixar lá na frente um país melhor.
Ângelo, muito obrigada, muito obrigada. Parabéns, Escola Livre de Artes, por esse canal, por ter o Ângelo aí como nesse talk show, nesse talk show, né, com essas entrevistas que eu tenho acompanhado tão importantes, né? Tirando a minha, tirando a minha. E muito obrigada, muito obrigada. Um bom ano para todos. Obrigada a todos, todas, todos que estiveram aqui conosco, né? E que também poderão estar continuando, ver outros Claro. que chegarão, não é? Então, muito obrigada, muito obrigada. Ai, 2023 maravilhoso, maravilhoso. Pelo menos os nossos sonhos abafados e roubados aflorarão novamente. Isso. Beijos, minha querida. Até breve. Beijos. Beijos.